Voltou para aqui, tem Beto. É gol! Salve, salve, meus amigos. Desculpe, eu não estou nos meus estúdios, como você pode perceber. Eu estou aqui na Band, onde daqui a pouco vou fazer o Bola Rolando, aqui no Band Esportes, né? Gravando este vídeo no final da tarde desta terça-feira para falarmos sobre a situação de Bruno Henrique, tá? Na verdade, quem deu primeiro a informação, créditos, evidentemente, o Gabriel Paparazzo Rubro-Negro, mas a gente vai replicando aqui no canal, também com apurações nossas, né, sobre o processo de renovação do Bruno Henrique com o Flamengo, tá? O Bruno Henrique é o seguinte, ele quer 2 anos de contrato. O presidente Rodolfo Landim abriu uma exceção em relação a esse jogador, acima de 30 anos. O Flamengo só renova com jogadores por 1 ano, tá? Inclusive o Everton Ribeiro. A renovação dele passa por isso, por aceitar uma renovação de contrato de 1 ano de duração. Acho que é o certo no caso do Everton Ribeiro, tá? E acho que é o certo também no caso do Bruno Henrique, abrir essa exceção para que ele tenha um contrato renovado por 2 anos, tá? O que tá pegando, eu vou falar aqui de um percentual, o que tá pegando é o percentual de aumento, tá? O Flamengo topa chegar até uns 40% de aumento em relação ao que o Bruno Henrique ganha. O Bruno Henrique quer mais do que isso. Então, aí é que tá pegando o negócio. Eu mantenho a informação que eu trouxe lá atrás de que o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo, tá? A tendência é essa. Vamos refazer aqui, sejamos um pouco mais cautelosos em relação a isso. A tendência é que o Bruno Henrique renove o contrato com o Flamengo. É um jogador que gosta do Flamengo, o Flamengo gosta do Bruno Henrique. Ele voltou muito bem da lesão dele, tá? Então aí tá a grande possibilidade de renovação de contrato. Este vídeo tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu amigo, então você está marcando bobeira. Entre agora no site kto.com, é simples assim, tá? kto.com, faça o seu registro e quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo. Esse registro é super rápido, tá? Não demora mais do que 1 minuto, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% a mais do valor que você depositar para fazer a sua fezinha. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20%, R$20 neste caso, tá bom? E vale lembrar que as melhores odds do mercado estão sempre no meu Instagram, no @BernardoAqui, @BernardoAqui, tá? Nos stories, por exemplo, tem as odds já para o jogo desta terça-feira entre Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. É só entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Fazendo isso, você pode marcar uma aula de graça, hein? Que o canal Bernardo Ramos vai lhe dar de guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? De qualquer lugar do mundo, portanto. Então, se você está na Argentina ou você está fora do Rio de Janeiro, você pode ter uma aula de graça, personalizada, exclusiva, particular, com o professor de guitarra e violão, Átila Reis, beleza? Vamos retomar o raciocínio então, porque para mim é fundamental, independentemente do técnico que venha, a renovação de contrato do Bruno Henrique. É fundamental. O Bruno Henrique foi o principal reforço do Flamengo na segunda metade deste ano, com o retorno dele aos gramados. Ele volta naquele jogo contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, quando o Mário Jorge era o técnico ainda, tá? Ele volta nesse processo de uma recuperação muito longa e tal, e logo mostra que é o principal jogador do time. Então, a renovação do Bruno Henrique tem que acontecer. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder o Bruno Henrique nesse momento, então que seja chegado um acordo, que eles acertem tudo isso e tal, para que essa renovação aconteça o mais rapidamente possível. Sobre técnico, é impressionante que Jorge Sampaoli continue frequentando o Ninho do Urubu, tá? Os jogadores, até uma matéria que foi publicada, se eu não me engano, pelo Diogo Dantas, do jornal o Globo,
né, mostrando ali que os jogadores estão cheios, estão putos da vida com essa situação e com razão. Porque, beleza, aturaram o Sampaoli até a final da Copa do Brasil, aquela coisa toda, não só os jogadores, funcionários também, enfim, o departamento de futebol como um todo, né? Todo mundo puto da vida ali com o Jorge Sampaoli. E aí, quando acaba a Copa do Brasil, acaba esse calvário, era para o Sampaoli nunca mais colocar os pés no ninho do urubu, né? E não, tá indo lá, né? Tá fazendo treino, aquela coisa toda. Então é simplesmente absurda essa situação. Jorge Sampaoli não pode mais ser o técnico do Flamengo, nem para dirigir o time contra o Bahia, né? Afinal de contas, o Flamengo está em busca de uma classificação para a Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. Ai, Bernardo, mas falta acertar ali a forma de pagamento. Paciência, pague a multa rescisória. Sampaoli está demitido, ele é um morto-vivo à frente do Flamengo. Por que ele está indo lá ainda? Pelo pagamento da multa e pelo fato de o Flamengo não ter um plano B nesse momento. Precisa convencer o técnico Tite, que para mim é uma boa solução. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Tite neste vídeo. Precisa convencer o Tite, afinal de contas, a aceitar dirigir o Flamengo até o final do ano. Mesmo se não vier, que seja um outro profissional, tá? Sei lá, feche com o Mário Jorge, por exemplo. Ah, mas a variação é de que o Mário Jorge não serve. A variação de quem? Do Rodolfo Landim? Pelo amor de Deus, foi o Rodolfo Landim quem bancou a permanência do Jorge Sampaoli até a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, tá? Então não tem essa. Sampaoli não pode mais ser o técnico do Flamengo. Sobre o Tite, muita gente me pergunta assim, mais um de jogo de posição, aquela coisa toda. Gente, é o seguinte, existe uma diferença entre jogo de posição e ataque posicional. Times posicionais, tá? São coisas diferentes. O ataque posicional, por exemplo, é quando um time está atacando, tem mais a posse de bola em relação ao adversário. Isso vai acontecer com o Flamengo, independentemente do técnico, para que o time tenha o seu ataque armado, do jeito que você está acostumado a ver, os meio-campistas, ponta de um lado, ponta de outro, lateral passando. Isso é ataque posicional. Muita gente joga dessa forma. O próprio Jorge Jesus jogou com ataque posicional também, o que é diferente de jogo de posição. Tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.